Olá, boa tarde. A live terminou caindo. Estamos voltando. Sejam todos bem-vindos. Tivemos algum problema de conexão, caiu. Estou aguardando aí vocês chegarem. Apenas já estavam com pessoas participando, né, da live. Vamos aguardar aí o pessoal para chegar. O Gustavo entrar novamente, que a live terminou caindo. A ideia hoje é falarmos sobre a MP, vou colocar aqui novamente. MP 927. Em tempos de pandemia, né? O que é que a gente pode fazer? Oi, Gustavo, seja bem-vindo. A gente teve um problema no link e terminou caindo. Deixa eu só colocar aqui. Oi, Gustavo. Olá. A gente teve um Olá, probleminha, alguma conexão caiu. Vamos ver o pessoal chegando aí. tá Deixa o bem. Boa pessoal tarde, chegar. Boa tarde. tudo Ó, a bom? Deise já chegou. Vai chegando aí o pessoal para a gente ir conversando sobre esse MP 927 em SST, né? Isso aí. E a gente percebe muita gente fazendo muita coisa e muita gente não fazendo nada. Então, a Dinâmica Marketing está com a gente, a Iraci já está com a gente, o Cleiton. Pessoal, boa tarde. Vocês estão escutando bem, visualizando bem? O Gustavo já está aqui conosco. Vai dando um joinha aí, mandando um coraçãozinho, mandando um aviãozinho para o pessoal, convidando para essa live. A live é uma ideia da BRH Pernambuco, né, que tem com a visão de disseminar a missão de disseminar conhecimento. Então, todas as terças e quintas estaremos na live falando para pessoas de RH, pessoas que geram pessoas, né? Pessoas que estejam interessadas nos temas. A Deise mesmo disse que já está acompanhando a gente há bastante tempo e está gostando dos conteúdos. Então, Deise, aproveita e vai compartilhando aí para seus amigos, conhecidos que acham que eles precisam saber dessa novidade, né? Dessa informação, na verdade. Iraci, seja bem-vinda, boa tarde. Aproveitar também para falar, Gustavo, que a gente está com um momento de desconto na nossa associação, né? A gente está com desconto de 50% na associação da BRH Pernambuco. Nós vamos ter eventos gratuitos só para associados. Então, quem puder realmente, né, se associe. E aí, pelo telefone de contato, pelo 99920 8814, né? Aproveita esse momento. Williames, boa tarde. E eu queria, Gustavo, já começar, que você se apresentasse, falasse um pouquinho, né, de você, da tua história. A gente teve uma experiência muito legal o ano passado, né, que foi o nosso Fórum Trabalhista e de Segurança do Isso. Trabalho. Foi muito legal. Então, a gente tem a ideia de fazer esse fórum novamente este ano online, né? Então, vamos realizar esse ano online e espero contar com você também. Legal, legal. Pessoal, boa tarde. Desde já eu quero agradecer a Cíntia e a BRH por essa oportunidade de nós podermos aqui debatermos um pouquinho, um bate-papo bem legal sobre a MP 927 e os impactos na segurança e saúde no trabalho. Eu sou Gustavo Rodrigues, sou consultor em segurança do trabalho, sou técnico em segurança do trabalho. Nos últimos anos me especializei aí nos eventos de segurança do trabalho no e-social, realizo palestras e treinamentos e nós estamos aí na busca de continuar alertando os nossos clientes, alertando as empresas, os escritórios contábeis. Nós também damos suporte a alguns escritórios que são parceiros nossos, com relação à forma correta de se orientar os clientes com relação à gestão de segurança e saúde no trabalho. Então, eu sou apaixonado por essa área, já atuo já há quase 10 anos e é um prazer poder bater um papo, discutir um pouco sobre essas questões e esses impactos na segurança do trabalho em tempo de pandemia.
Que legal, Gustavo, maravilha. Queria já agradecer aí a Cris Paiva, que está aqui com a gente, é uma parceiraça também da BRH Pernambuco. O Wesley Veira também entrou aqui com a gente, o Júnior, o Eduardo. Obrigada, gente, que estão chegando aqui para participar dessa live, a Giselda. Gustavo, eu queria já fazer um geralzão, assim, tu sentisse que quando saiu a MP 927, o pessoal disse assim, pronto, agora eu não vou precisar mais me preocupar com SST? Sim, sim. De início veio esse sentimento e eu até escutei esse comentário, mas quando você começa a estudar o capítulo 7 que vai tratar sobre segurança do trabalho, você percebe que são itens específicos, são poucas coisas que estão assim congeladas, vamos falar assim, estão suspensas temporariamente a sua obrigatoriedade, mas que não tira a responsabilidade, não tira a obrigatoriedade em si do item normativo, porque ele não, talvez você escolha não cumpri-lo agora, mas ele terá um prazo para ser cumprido, e as outras coisas voltadas para a segurança do trabalho continuam funcionando do mesmo jeito, tem que ter o mesmo alerta, o mesmo cuidado, até porque se um trabalhador adoecer, e isso vai ser considerado, dependendo da situação, acidente de trabalho, se ele sofrer um acidente, vai ter que emitir CAT, você continua pagando os adicionais de insalubridade, de periculosidade, continua pagando o FAI, se tem aposentadoria especial, então, são itens específicos nos exames, treinamentos e com relação à CIPA. Apenas essas questões. Programas, laudos e demais programas e documentos de gestão de segurança do trabalho continuam e devem ser objeto de observação das empresas, dos gestores, dos seus respectivos responsáveis por determinado setor, porque precisam sim serem geridos. Não é porque a gente está em tempo de pandemia e que na MP tem um capítulo específico que trata sobre a suspensão da obrigatoriedade administrativa de alguns itens de segurança do trabalho. Isso não quer dizer que SST ela está sendo congelada durante esse tempo, tem que esquecer isso. Não, porque se existe um risco, a empresa continua obrigada a controlar esse risco, a dar o treinamento, a dar o EPI para o funcionário utilizar. Como eu falei, se o funcionário sofrer acidente, isso vai continuar sendo considerado acidente de trabalho. Acidente do trabalho, então, né? tem que ficar alerta com relação a essas questões. A gente vai falar ponto a ponto da SMP, né, essas três modificações aí, né, em três, na verdade, vamos dizer, em três eixos aí, a gente vai falar cada um deles, mas eu já queria agradecer a Cris Paiva, que disse que já passou para amiga que trabalha com SST, e aí fico muito feliz com isso, e passar também, Gustavo, uma sensação que eu tive, assim, as empresas pensaram nisso e veio uma preocupação para mim, que e o controle em relação a isso? Porque mesmo que você disser, eu estou suspendendo, eu vou ter que fazer posteriormente. A gente vai falar sobre isso, cada etapa dessa, qual é o período, né, para cada situação dessa. Sim. Mas você acha que a gente precisa de um sistema para controlar isso? Eu preciso de uma consultoria para controlar isso? O próprio Excel resolve minha vida? Porque eu vou ter que controlar, não é verdade? Sim, sem dúvida nenhuma. Vai depender de cada situação. Se é uma pequena empresa e você consegue fazer a gestão dessa situação, com uma planilha de Excel você consegue resolver. Ah, não, mas a minha empresa é uma indústria, tem 200 funcionários, 300 funcionários, e eu preciso, e tem aqui 50 pessoas que nesse período deveriam fazer um determinado tipo de exame, e porque existe um parágrafo aqui na MP que trata sobre o exame periódico, que eu não preciso fazer agora, eu não vou fazer agora. Então, cuidado com isso, controla isso e fica ligado no prazo, porque após o fim dessa estado de calamidade, você vai ter um prazo específico para poder regularizar toda essa situação. Então, depende da situação da empresa. Pode ser que, dependendo da situação, a empresa precise sim de uma orientação, de um consultor, de um profissional especializado na área, até porque, para se fazer a gestão ou a implementação das ações de segurança do trabalho, precisa-se de um profissional que tenha conhecimento técnico específico naquela área.
mesmo que ele não seja um profissional CLT, um funcionário daquela empresa, que é quando acontece a questão da consultoria, de uma assessoria de segurança e saúde no trabalho. E no mais, quando não é possível isso, busque a orientação do seu escritório contábil ou da sua consultoria de recursos humanos para que você possa tomar as ações corretas. Não estou jogando a responsabilidade para esses profissionais. A responsabilidade da segurança do trabalho é do profissional de segurança. Mas se você não tem um consultor dessa área ou não tem um profissional na área, tenta buscar a orientação do teu escritório contábil, da tua assessoria de recursos humanos ou de departamento pessoal, para que eles vão te dar um norte. Se eles não puderem resolver, eles vão indicar a pessoa que resolve isso para você. Mas não fique aí a ver navios ou achar que está tudo tranquilo porque a MP trata sobre a suspensão de alguns itens e aí você, sem nem saber que itens são esses e quais são as situações que eles são aplicados, achar que pode deixar Tudo para depois, né? Isso aí. E até porque essa suspensão ela é uma suspensão opcional, né? Se eu quiser fazer, eu posso fazer, né? Correto? Sim, sim. Então vamos lá para os itens. A gente sabe aqui que houve alteração dos exames periódicos para a parte de si e para a parte de treinamentos periódicos, correto? Certo, correto. Então vamos lá. Em relação aos exames periódicos, o que foi que aconteceu com a MP 927? Então, a MP ela vai trazer o seguinte, que os exames admissionais e periódicos, eles passam a ser opcionais. Lembrando, opcional, assim, não está suspenso, diz assim, não pode fazer. Cabe o empregador decidir, ele quem toma a decisão se faz ou se não faz. Lembrando que se optar por não fazer durante esse período, você vai ter que realizar esse exame num prazo de 60 dias após a finalização desse estado de calamidade. Então, por isso que se faz necessário você fazer um controle efetivo com relação a essas questões aí voltadas para os exames. Então, os exames admissionais, exames periódicos, os exames clínicos e complementares, exceto o exame demissional, que esse continua obrigatório. Só que aí nós podemos entrar em alguns exemplos práticos com relação a um exame admissional. Imagina o trabalhador que vai realizar uma determinada atividade, uma atividade de risco. Eu vou dar um exemplo aqui de construção civil, por exemplo. E aí o trabalhador, ele vai ser contratado e ele vai realizar uma atividade de risco, ele vai realizar um trabalho em altura. E aí você analisa que, para que ele realize esse trabalho, o ASO dele precisa dar como apto para trabalho em altura, porque é uma atividade de risco. Ou se ele fosse fazer um trabalho em espaços confinados, que também precisa de uma aptidão para poder realizar. Então, atividades de risco. Se faz necessário, primeiro, avaliar o estado de saúde, o estado físico e, às vezes, até psíquico do trabalhador para ele realizar aquela atividade. Então, a empresa vai assumir esse risco de contratar um trabalhador, não realizar o exame admissional e expor ele a uma atividade de risco. Então, nesse exemplo, nós já vemos que esse item da MP não funciona na prática para essa situação. Então, é por isso até que o parágrafo 2 do artigo 15 vai dizer que, na hipótese de o médico coordenador do programa do PCMSO considerar que a prorrogação representa risco para a saúde do empregado, o médico ele indicará ao empregador a necessidade da realização daquele exame. Então, perceba que há uma responsabilidade sobre o médico também. O médico que coordena esse programa de saúde e o médico que elaborou, então, o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o programa de saúde dessa empresa. Então, ele vai dizer, olha, ele vai comunicar ao empregador. Nessas situações aqui, eu não posso liberar o trabalhador para realizar determinada atividade sem fazer o exame. Tem que ser feito o exame. Entende? Ainda temos aí entendi, é muito bom saber disso, né? Pensar sobre isso também. Até me veio assim a reflexão de que eu não fazendo esse exame admissional, eu posso estar assumindo um risco aí que eu não sei como é que está a saúde desse trabalhador. Então, eu posso estar adquirindo um trabalhador que já tem uma doença pré-existente, né? Sim. E como depois você vai se defender?
Imagina uma indústria, nessa indústria existe uma atividade que tem risco de ruído, um ruído elevado. Uma indústria de transformação, seja lá, sei lá, vamos usar fabricação de alimentos. E aí tem muito ruído lá. E aí contrata um operador da máquina XYZ. E aí, na operação, existe lá o risco de ruído, o trabalhador foi contratado, não fez o exame admissional, não fez a audiometria, então passou-se esse tempo de pandemia e nesse tempo a indústria alimentícia ela está a todo vapor, né? Não para de produzir. Isso. Tem indústrias que estão aí 24 horas por dia, que é para não deixar faltar alimento. Quando for daqui a 5 meses, 2 meses, 3 meses, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, mas vamos supor que passou 4, 5 meses. E aí ainda tem mais um prazo de 60 dias para a empresa regularizar essa situação do exame. Vamos supor que passou-se 6 meses. Aí a empresa vai e faz o exame que deveria ter sido feito na admissão e constata que aquele trabalhador ele tem uma perda auditiva. Como ela vai comprovar que essa perda auditiva ela não foi adquirida dentro do ambiente de trabalho da empresa e que ele já veio com esse problema? Então, tem determinadas situações que não vale a pena a empresa correr esse risco. Não vale a pena. Realmente é pensar quais são os exames que eu vou poder aí realmente não fazer, né? Quais são os cargos, né? Funções que realmente eu posso Cargos, funções, assumir situações, esse risco, né? por isso se faz necessário ter um acompanhamento, ter uma recomendação, aí estar alinhado com o setor de segurança do trabalho, com o setor jurídico da empresa também, para fazer as coisas tudo pensado e da melhor forma possível. Tanto para evitar demandas no futuro judiciais com relação a demandas trabalhistas, como também para não expor o trabalhador a determinadas situações onde ele vai estar exposto a um risco que necessariamente não deveria estar, que a empresa ser responsabilizada por isso, né? Porque sempre a responsabilidade será do empregador, tanto de provar a prova como o ônus, provar que ele não teve culpa, que ele providenciou tudo. Então, o trabalhador ele vai dizer o que ele quiser. Eu sei que hoje existe uma polêmica muito grande sobre isso, tem a questão que agora as coisas estão sendo revertidas e quando o trabalhador ele acaba mentindo, ele também pode ser penalizado, mas de toda forma, para a lei, é o empregador o responsável por disponibilizar as medidas que são necessárias para a prevenção da saúde e da integridade física. Tem o item, o parágrafo terceiro. Deixa eu só fazer um registro aqui muito legal que está com a gente aqui, dois parceiraços nossos, que é a Lume Consultoria, está aqui assistindo a nossa live, né? Que está fazendo fez até algumas lives conosco, e também a Joyce, que faz parte da diretoria aqui da BRH Pernambuco. Obrigada, gente, por estar aqui conosco. Diga, Gustavo. Boa, abraço aí pro pessoal. O parágrafo terceiro diz que o exame demissional poderá, eu sempre dou ênfase a essa palavra, poderá ser dispensado caso o exame médico ocupacional mais recente tenha sido realizado há menos de 180 dias. Então, é a mesma situação. Você tem que analisar a situação, se vale a pena você substituir esse exame demissional. Porque o exame demissional ele não foi suspenso. Mas se o último exame realizado foi nos últimos 180 dias, ele poderá ser substituído. Só que dependendo do risco da atividade, não vale a pena você, vamos dizer assim, fazer essa economia. Porque você vai estar correndo risco também. Então é melhor você ir lá e submeter o trabalhador ao exame demissional, porque aí você vai estar cumprindo a legislação. Nós sabemos que a MP ela é temporária, você vai estar cumprindo a legislação. E outra coisa, você está se resguardando. Então, é melhor você fazer o certo do que fazer aquele que é um paliativo, mas que pode te trazer uma tremenda de uma dor de cabeça. Entendi. Dá um exemplo aí, Gustavo, de um demissional que eu escolhi não fazer porque eu tinha um exame aí com 180 dias, que eu possa estar correndo um risco aí. Seria a mesma situação de não fazer o admissional e deixar para fazer depois. Porque você faz um exame há 180 dias atrás e lá estava dando ele como apto, vamos supor que ele está exposto a um determinado agente químico
que isso pode trazer um agravamento ali no sistema respiratório do trabalhador, ou alguma coisa desse tipo. E aí ele vai, e 150 dias depois do último exame, ele é demitido, aí você diz, não precisa fazer o demissional. Mas aí ele vai, é feito o desligamento, depois ele vai entrar na justiça e diz, eu adquiri tal problema de saúde nesses últimos... Aí vai entrar, a empresa tem que entrar com recurso para provar que não foi. Depois entra a Justiça do Trabalho pedindo uma perícia técnica para mandar alguém lá para saber se de fato ele tinha ou não exposição. E tudo isso, quem é que acaba pagando essas perícias? A empresa acaba pagando isso. Então, é a mesma situação do exame admissional. Eu sei que vai ter casos, por exemplo, eu tenho um funcionário que é aqui de um escritório. A minha empresa só tem atividades de escritório, fez um exame, o exame bienal, o ASO, faz 5 meses, faz 120 dias, 150 dias, e infelizmente eu vou ter que realizar o desligamento dessa funcionária. Eu vou optar por não fazer o demissional porque esse aqui está vago. Aí é uma situação de você pensar, mas quando são atividades que existem riscos intensos, riscos ambientais, são ruído, risco químico, poeira, calor, essas coisas que podem trazer um agravamento maior à saúde do trabalhador, é melhor você analisar a situação antes de tomar essa decisão. Perfeito, perfeito. E aí eu queria entrar já na parte de CIPA. O que foi que mudou em relação à CIPA, Gustavo? Então, a CIPA é o artigo 17, diz assim, que as comissões internas de prevenção de acidente poderão ser mantidas até o encerramento do estado de calamidade pública e os processos eleitorais em curso poderão ser suspensos. Então, você vê que tem sempre a palavra poderão. Poderão. Então, isso é uma decisão do empregador, a empresa quem vai decidir o que é que ela vai fazer. Ela pode manter essa CIPA. Imagina, por exemplo, a CIPA hoje dentro de um hospital que está aí trabalhando forte para combater essa pandemia. E aí essa comissão da CIPA, ela se encerraria em março, em abril. Você vai acabar com a CIPA e mandar cada um não ter mais essa responsabilidade de cuidar da prevenção, de estar ajudando esse suporte? Não, continua com essa equipe, continua com esse pessoal. Até porque, aí tem outra questão, o processo eleitoral. Como fazer um processo eleitoral hoje em uma grande empresa, por exemplo, sem aglomeração? Fica complicado, né? Então, entra aqui esse artigo para poder dar essa possibilidade de você manter, suspender esse processo eleitoral, por exemplo. Aí o que é que você faz? Documenta isso. Faz um ofício, coloca lá, colhe as assinaturas da comissão, da CIPA, coloca lá a assinatura do responsável pelo SESP, o técnico, o engenheiro, o médico de trabalho, o enfermeiro de trabalho da empresa. Colhe também a assinatura do responsável da empresa, do empregador ou seu preposto, e guarda esse ofício de que eu estou me valendo do artigo 17 da MP 927, por causa do estado de calamidade, eu estou impossibilitado de concluir o processo eleitoral da CIPA. Então, você se documenta e aí, quando passar esse estado de calamidade, você vai e termina esse processo eleitoral. Por que isso está aqui? Porque o processo eleitoral, existe prazos, os dias. Então, você tem que manter os dias de forma correta, porque se você não mantém esse prazo do processo eleitoral, a empresa pode ser multada, porque ela vai estar descumprindo um item normativo. Então, essa questão da CIPA é mais para trazer essa flexibilização com relação à comissão em si e aos processos eleitorais daquela CIPA que estava terminando e iria começar um novo mandato. E a sua dica é muito boa, das pessoas pegarem as assinaturas, se resguardarem, né? Juntar realmente toda a documentação para não ter nenhum problema futuro. Tudo tem que ser documentado. Essa seria uma dica até para a empresa ou para o setor profissional que vai optar pela suspensão do exame, por exemplo. Eu tenho 5 funcionários que não precisam fazer, que deveriam fazer o exame periódico agora, mas devido a esse estado de calamidade, não tem clínica disponível, como a gente estava conversando antes. Não tem como eu agendar. Então, faz um ofício, faz um documento, coloca lá que na data tal tentou agendar, não conseguiu, com base no artigo tal, parágrafo tal,
estou me valendo aqui dessa MP nesse exato momento e irei cumprir o prazo de 60 dias após tal. Então, vai, colhe uma assinatura, deixa aquilo lá guardadinho, coloca isso, se for num sistema, coloca no sistema para avisar você, para você não esquecer, faz essa gestão, esse controle, tenta documentar tudo, porque aí, em uma possível fiscalização ou alguma coisa que aconteça lá na frente, tem como você comprovar que você está cumprindo aquele período ali que para você, você poderia optar por isso. Entendeu? E notificar o funcionário também, né, Gustavo? Sim, Para que ele sim. fique ciente também. Então, Fique todas as ciente partes que envolventes, né? deveria fazer nesse exato momento, mas está impossibilitado de fazer, e que assim que isso concluir, ele será convocado para realizar esse exame. Eu queria falar agora com você sobre os treinamentos. Em relação aos treinamentos, ele vai se perpassar aí tanto para os exames periódicos, também vai pelos exames admissionais. Então, treinamento, o pessoal diz, suspendeu tudo. Não é bem assim, né? Vamos lá Não. falar um pouco sobre isso. Então, os treinamentos, apenas os treinamentos periódicos que estão temporariamente suspensos, né? É opcional você realizar ele. Os treinamentos de capacitação, não. O que é um treinamento de capacitação? Vou usar mais uma vez o exemplo da construção. Contratei um funcionário e esse funcionário vai realizar uma atividade de risco, de trabalho em altura, e ele precisa passar pela capacitação para que ele esteja, então, aí capacitado e habilitado para realizar aquela atividade, que é o trabalho em altura. Então, com base na NR35, só é capacitado e habilitado o trabalhador que é submetido a um treinamento de pelo menos 8 horas. Então, se eu não fizer esse treinamento, ele não pode realizar o trabalho. Então, a MP ela está suspendendo apenas os treinamentos periódicos ou eventuais dos atuais empregados. Então, quem já está na empresa e que já fez treinamento admissional, treinamento de capacitação, aí existe um prazo para que esse treinamento seja renovado. Então, se esse prazo está acontecendo agora, nesse estado de calamidade, esse treinamento ele poderá ser suspenso e você realizar ele num prazo de 90 dias após a finalização do estado de calamidade. Então, esses treinamentos de capacitação impacta para quem está iniciando a atividade. Eu fui contratada, eu preciso fazer o treinamento de capacitação para começar a minha atividade, certo? Isso, esses continuam sendo realizados. Os que Ou poderão as ser pessoas suspensos. que já estão trabalhando, já foram capacitadas quando foram admitidas, então não preciso, neste momento, Sim. fazer o periódico dele. Só para deixar claro, correto? Isso. E a empresa ela pode se valer da educação EAD, né, dos treinamentos semipresenciais ou à distância. Lembrando que se o treinamento obrigatoriamente ele deverá ter uma parte prática, a empresa deverá providenciar uma forma de realizar esse treinamento prático, certo? Então tem que cumprir lá os requisitos, tudo direitinho para não ter nenhum problema. Então, treinamento teórico em EAD, o prático tem que ser prático, como o próprio nome já diz, né? Não tem como escapar disso, e aí a gente vai ter que resolver a situação de como é que eu vou poder realizar. E aí, cada vez mais que você está me colocando as informações, mais eu fico pensando no controle dessas variáveis, né? Porque todos eles vão ter os prazos. Esses prazos, eles são únicos, 60 dias para todas essas situações, ou tem diferenciação nesses prazos? Não, são 60 dias para os exames e 90 dias para os treinamentos. Tá. E existe aquele prazozinho para o exame demissional, que pode ser substituído pelo último exame realizado num prazo de 180 dias. Então, nós temos o prazo para regularização dos exames admissionais e periódicos são 60 dias. O prazo para regularização dos treinamentos são 90 dias. E se você substituir o exame demissional pelo último exame realizado, tem que ser um exame que tenha sido realizado num prazo de 180 dias. Esses prazos têm que ficar bem claros para que as pessoas consigam controlar, né? Isso. E aí, gente, nós estamos tendo live todas as terças e quintas, terças e quintas, a quinta quase que não sai, às 15 horas,
Agradeço aí a presença de todos. Eu queria, Gustavo, tem alguma coisa que eu não perguntei, que você gostaria de falar que seria importante, aí você como consultor, especialista na área, que as pessoas precisam saber? Sim, bater na tecla de que SST não foi suspensa. Você precisa continuar fazendo os controles, continuar fazendo a gestão, elaboração e atualização de programas e laudos, continua da mesma forma. As demais ações de segurança e saúde no trabalho precisam continuar. Por exemplo, se a atividade exige o uso obrigatório de EPI, tem que continuar entregando o EPI. Então, as normas de segurança elas não foram suspensas, foram apenas esses itens bem específicos que nós comentamos aqui durante alguns minutos e que, dependendo da situação, nem dá para ser aplicado, como a gente viu. Né? Então, tem questões aqui de suspensão de treinamentos ou de exames, ou a questão da CIPA, que na prática não dá para ser aplicado. A gente viu isso. Então, preste atenção nessa situação, porque continua da mesma forma, tem que manter os controles, tem que manter toda a atenção. Aquilo que de forma obrigatória precisa ser feito com base na legislação, na lei, nas normas, você precisa fazer. São apenas esses itens que são aqui bem específicos. Maravilha. O Maico perguntou aqui se o prazo é de 180 dias. Eu acredito que ele esteja se referindo ao exame de demissional, né? De desligamento. Maicon, se for essa pergunta em relação ao desligamento, exame demissional, até o exame anterior tem que estar até 180 dias do prazo, não é isso? Isso. O último exame realizado, para que assim você possa substituir o demissional. Isso, 180 dias. Maravilha. Deixa eu ver se eu tenho mais perguntas aqui com o pessoal. Tem o Maicon. Os exames práticos são suspensos? Acho que ele está falando sobre os treinamentos práticos suspensos. É aquela questão que eu estava explicando de se valer, de usar a... Gustavo, volta porque travou. Ele está dizendo, não é pergunta, é afirmação. Meu amigo Gustavo. Abraço, Maicon, é isso aí. Maicon é amigo, tá só confirmando a informação que você está colocando. Gente Maravilha. Fina, Maravilha, então. Mas explica direito que cortou. Explica novamente essa história do exame prático, para ficar claro para as pessoas. Eu vou ler o item aqui para o pessoal entender e ficar bem explicadozinho. Fica suspensa a obrigatoriedade da realização dos treinamentos periódicos e eventuais dos atuais empregados. Isso aí está tranquilo, a gente comentou sobre isso. Previsto nas normas regulamentadoras. Aí os treinamentos que se trata serão realizados num prazo de 90 dias, a gente falou sobre isso também. Contado da data de encerramento do estado de calamidade. Durante o estado de calamidade pública, os treinamentos de que se trata poderão ser realizados na modalidade de ensino à distância e caberá ao empregador observar os conteúdos práticos, de modo a garantir que as atividades sejam executadas com segurança. Então, aqui, ele não está suspendendo os treinamentos práticos, ele está dizendo que o empregador deve observar o conteúdo prático, de modo a garantir que essas atividades na realização do treinamento prático seja realizada com segurança. Certo? Então, é aquilo que eu falei, pode-se usar do treinamento EAD, do treinamento semipresencial, que seria a parte teórica eu faço EAD, a parte prática eu faço presencial. De que forma? Eu vou fazer a parte prática, então eu tenho que tomar todos os cuidados para que não haja contaminação, para que ninguém venha adoecer. Então, eu tenho que providenciar tudo aquilo que não precisa nem eu explicar sobre a questão do Covid-19, que nós já estamos cansados de ouvir na TV, na empresa, em qualquer lugar, se abrir o celular, se entrar no YouTube. Então, está todo mundo falando sobre essas questões, então todo mundo já sabe. É tomar esses cuidados, caso seja necessário, a realização de um treinamento prático.
Perfeito. A Adriana Carvalho, inclusive, compartilhou com a gente, acrescentando, né, que já está previsto na NR7 sobre o exame demissional, né? Então, já é algo que já existia, eles só trouxeram para validar, que pode utilizar, né? Isso aí. E aí o Marco também completando aqui, que também não haja aglomeração nos exames práticos. É isso Isso mesmo, aí. Michael. Tudo isso. Pessoal, eu queria já agradecer a presença de todos aqui, a presença de Gustavo, né, para mais essa live. Convidar para vocês, quem for possível, se associar à BRH Pernambuco, nós estamos com um desconto de 50%, né? E aí entrar em contato pelo telefone 99920-8814. Todas as terças e quintas estamos aqui às 15 horas. Lembrando que, para saber mais sobre a gente, aproveita e começa a seguir quem ainda não segue, né? Para ficar sabendo das novidades. Nós vamos deixar essa live gravada aí por 24 horas aí no Stories do Instagram, né? E também que nós vamos ter, para quem... Aí um spoilerzinho, aí vamos colocar aí no spoiler. E vamos ter um fórum, né, online sobre segurança do trabalho e relações trabalhistas. Então, para associados, né, a gente vai ter esse valor gratuito aí. Então, aproveita aí para quem puder já se associar. Né? A gente contata aí com o nosso administrativo. Então, eu queria agradecer e a palavra é sua para a gente terminar aqui, Gustavo. Eu quero agradecer pela oportunidade, foi um prazer. É sempre um prazer estar atendendo aí o seu convite e pode contar comigo sempre que precisar, tá bom? E um abraço para o pessoal aí que nos acompanhou. Fiquem atentos não só a essa MP, como as demais alterações e decretos e leis e normas que vêm surgindo a cada dia. Estaremos sempre atentos e circular, sempre atentos e buscando estar mantendo vocês sempre informados no que precisar. Só mandar um direct para mim aqui no Instagram, que assim que possível eu estarei respondendo. Maravilha. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Espero vocês. Tchau, até mais.